O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Um vagabundo entra numa delegacia de polícia e rouba armas. Armas de dentro de uma delegacia de polícia. E isso não é banditismo, não. Isso é terrorismo. E não me venha com essa de direitos humanos. Porque terrorista, pra mim, não é gente. Não, porque direitos humanos. Não pode encostar no vagabundo. Enquadra o vagabundo. Enquadra o vagabundo. Dá um saco de bombom pro vagabundo. Manda a rosa pro vagabundo. Isso é palhaçada, rapaz. Aqui, fecha em mim, imperador. Governador. Sabe o que é isso? Isso é a dancinha. É o que vai acontecer com o seu governo. O seu governo vai dançar se o senhor não reagir. Porque esses vagabundos vão pegar essas armas para afrontar o seu governo! Governador! Porrada neles! A cena que acabamos de assistir é do filme Tropa de Elite 2, mas basta ligar a televisão. Em alguns canais o discurso é muito parecido. A violência e os crimes fazem parte da rotina dos cidadãos. Não porque todos sejam vítimas ou criminosos, mas principalmente por conta do clima de medo e terror propagado pelos meios de comunicação. E esta realidade não é exclusiva dos nossos tempos. A violência parece sempre ter despertado a curiosidade humana, das aventuras de Sherlock Holmes, passando pelas revistas de contos policiais e chegando aos programas de televisão. O fato é que o mundo dos crimes serviu e serve até hoje para reforçar preconceitos e conceitos. Eu sou Aline Nunes e o Em Tese de hoje está no ar. O retrato policial no jornalismo e na ficção é o tema do Em Tese de hoje. Me fazem companhia nesta conversa o historiador e mestre em História e também doutorando em História pelo UFPR, Luiz Carlos Cereza, e Endrio André, jornalista e mestre em Comunicação, também pela Universidade Federal do Paraná. Sejam bem-vindos ao Em Tese, é um prazer tê-los aqui. O prazer é meu, acredito. O prazer é meu também, mais uma vez. Tá certo. Cereza, na sua dissertação você estudou uma revista de contos policiais chamada X9. O que você descobriu sobre essa revista? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o conteúdo dela. A X9 foi uma revista que teve uma vida bastante longa. E ela vem de uma tradição de escrita que no Brasil é pouco conhecida. O que é uma coisa um pouco complicada para se dizer, uma vez que uma revista que tinha uma circulação de 100 mil exemplares quinzenais e uma vida de mais de 40 anos, e não era única, né? O que a gente não tinha, talvez fossem muitos produtores desse tipo de discurso, né? A X9 compilava, então, uma série de romances policiais, junto com histórias em quadrinhos e casos verídicos sobre crime, né? Ao pesquisar a revista, eu pude descobrir uma série de relações com a política, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional. E o foco que eu acabei dando na dissertação foi a pesquisa com base no anticomunismo, né? Ou seja, a descoberta de alguns padrões dentro da revista que revelavam certas negociações políticas internas à escrita policial. E, Endrio, dá para dizer que hoje também o gênero policial, por exemplo, na televisão, que é muito presente, ele também tem relação com a política? Tem muita relação com a política, sim. A gente percebe uma determinada apologia, né, a políticas de reclusão, por exemplo, a condenação de determinados atores sociais. Então, isso é muito presente na televisão, sim. A gente preparou também uma reportagem que fala sobre esse gênero policial que faz sucesso desde o passado e até hoje. Vamos assistir. Se aquilo era real ou não, ele nunca ia saber. Mas que por um momento ele sentiu a vontade louca de entrar naquele negócio, ele sentiu. Era tudo um negócio sujo, feito da maneira mais limpa possível. Era torneira de dinheiro abrindo e jorrando grana preta. Talvez, quem sabe, ele se desse bem.
Mas o velho tinha razão, ele era de outro tempo. E no tempo dele não havia amigo, todo mundo era inimigo. E foi pensando nisso que apertou o gatilho. Ah, grande amador, ele apertou de novo, o velho então desabou. Uma história aterrorizante. A curiosidade humana desperta. Afinal, o que foi que aconteceu com eles? Romances policiais como os de Agatha Christie, Edgar Allan Poe e Sir Arthur Conan Doyle, criador do famoso detetive Sherlock Holmes, povoam a imaginação dos leitores e fazem parte de um gênero muito importante para a literatura mundial. Um crime. Quem o cometeu? Como foi que aconteceu? Estes são os elementos necessários para uma boa história policial. E o cenário pode ser em qualquer lugar, até mesmo um parque. O romance policial faz parte da literatura de massa, como o romance sentimental, essas historinhas melosas que a gente compra em bancas de revistas, como science fiction, ficção científica, a literatura infanto-juvenil. Essa literatura de entretenimento tem o seu valor. Para este escritor de romances policiais que vive em Curitiba, o que motiva as pessoas a procurarem esse gênero é a curiosidade sobre o desfecho das histórias. Aconteceu algo fantástico, ele quer acompanhar quem foi o culpado, o que aconteceu, por que levou a isso. Então, os crimes, eles embora tenham algumas semelhanças, são diferentes, cada um é uma história diferente, é igual a novela, cada novela é uma novela diferente e o pessoal está sempre assistindo a novela. Além de escritor, Edilson também é jornalista. Para ele, o romance policial é a arte que imita a vida. E a inspiração para os livros vem de crimes reais. Não tem como eu tentar criar uma literatura fora da cidade em que você está vivendo diariamente e você está passando à tua frente uma série de histórias que você pode tratar ela de maneira literária. Nos contos de Edilson, os desfechos costumam ser trágicos. Já nos clássicos do gênero, o detetive ou o policial sempre faz justiça e o culpado é punido. Isso é uma coisa que, na realidade, na vida real, normalmente, nem sempre acontece. Mas, no romance, você já lê o romance sabendo que vai haver esta solução. E é por isso até que Eric Rabkin classifica o romance policial como em um grau de fantástico, de fantasia. Cereza, você fez toda uma retomada da história do romance policial que também te interessa como pessoa, não só como historiador. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Acho que o trabalho com história a gente acaba retornando não à origem, mas ao passado dessa materialidade que a gente está trabalhando. No caso do romance policial, havia uma necessidade de retornar pelo menos nos fundadores. Veja, a estrutura de escrita sobre crime é muito antiga. Ela data, vamos colocar um ponto idílico, a Bíblia. Mas a questão específica do romance policial ela só pode ser vista no século XIX, porque ela é resultado de uma série de fatores que estavam envolvidos com o crescimento das cidades, o desenvolvimento de uma nova sociedade, né? E, principalmente, eles aparecem em contraposição a uma forma de vida vitoriana. Então, o romance policial ele nasce, na verdade, com uma narrativa de horror. Ele não é necessariamente uma narrativa policial. É o medo de ser detectado, é o medo de que exista alguém tão poderoso quanto o Sherlock Holmes, quanto o Chevalier Dupin. Então, há toda essa situação. Mais tarde, ele vai virar uma tradição de escrita que a gente vai poder esticar e entender ela como um romance policial, né? A ideia de um romance que o Walter Benjamin brinca com a gente, dizendo que é trocar uma angústia por outra, né? A gente usa ele nas horas de entretenimento para ficar nesse sistema jocoso, né? Nessas ideias que são vinculadas com esse passado. E, Andrew, a gente viu ali na reportagem que o jornalista, que também é escritor do gênero, ele pega muitas das histórias que ele aborda na vida real. Eu queria que você traçasse um paralelo, novamente, entre essa questão do policial, do medo e a vida das pessoas nas grandes cidades e de que maneira que o jornalismo, seja de qual mídia, de qual meio de comunicação for, trabalha com isso. Uhum.
É bem interessante o que o Luiz Carlos fala, no sentido da essência de revista, né? A gente estuda lá na comunicação que as revistas nascem de mitos, e elas precisam de mitos para sobreviverem, né? Ao contrário do jornal, né, que nasce nesse mesmo contexto de urbanização, até um pouco antes que as revistas, que é voltado para um público mais geral, né? A ideia das revistas, ela tá muito embasada por um mito, por algo central, né? Então, se você pega, mesmo uma revista que não seja jornalística, essencialmente jornalística, como a X9, você vai perceber que, e o Luiz Carlos consegue identificar isso no trabalho dele, né? Você vai perceber que existem outros fatores e aspectos políticos, né? Aspectos ideológicos que acabam trabalhando, ingressando nessa temática. Quando a gente pensa no telejornalismo e nessa essência, né, do jornalista como um justiceiro, assim como um policial, né, fica muito clara uma reunião entre polícia e jornalista, né? O policial e o jornalista, eles andam juntos. É comum que a gente assista no noticiário reportagens que são feitas em conjunto, né? Então a equipe de reportagem acompanha a polícia para subir o morro, para invadir o subúrbio, né? Enfim, a gente vê o caso agora muito bem recorrente, né, do moço lá do Rio de Janeiro, né? Onde é o caso Tainá aqui, né? Exatamente. Né? E a mídia vai acompanhando isso e vai contando, vai transpondo essas narrativas, né? Vai aceitando de fato. E isso influencia, por quê? Porque o jornalismo simplesmente é uma extensão do mundo social, né? Então a gente não pode pensar o jornalismo como algo isolado do mundo, né? E os jornalistas como pessoas que conseguem, a partir daquela ideia do mito da objetividade ou da imparcialidade, contemplarem o mundo. Então é muito importante que a gente tenha em mente essa relação, né? Entre o jornalista com o próprio mundo social. E acho que isso tem um aspecto direto na questão da literatura. E essa relação é saudável, Cireza? Olha, essa relação ela pode ser saudável, porque ela pode servir como uma catarse, né? A gente pode ler o romance policial, brincar com ele o tempo todo, né? E eu não sou muito favorável à ideia de que filmes ou jogos de videogame alteram o comportamento dos indivíduos. Não é bem assim, né? A gente tem que repensar um pouquinho essas culturas de massa. Mas um detalhe interessante para a gente avaliar isso e como essa presença da polícia e do jornalismo ou da escrita policial está muito próxima. Se a gente pega os criminalistas do século XIX, Lombroso, Garófalo, Ferri, eles estão trabalhando com essa literatura, eles leem, citam, né? O próprio Homem Criminoso do Lombroso, que é um clássico sobre criminalística, começa discutindo todo um ramo artístico, literário, que, né? Ou seja, metade do livro é destinado a isso, e a outra metade para as análises técnicas, né? Então, acho que é um bom exemplo para a gente pensar como é que essas coisas andam juntas. Agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para ver o que está sendo pesquisado de curioso e interessante pelo mundo. É o nosso Giro de Pesquisas. Ao contrário do ditado popular, o dinheiro pode sim trazer felicidade. Os pesquisadores da Universidade de Michigan analisaram dados de enquetes em 155 países, relacionando informações sobre o bem-estar e renda. E segundo o estudo, não há limite. Quanto mais dinheiro, mais feliz uma pessoa é. Mas além do dinheiro, a rotina também é importante para o bem-estar. Foi o que concluiu um pesquisador da Universidade de Maryland. O estudo analisou a mudança nas respostas de questionários sobre a rotina e a felicidade ao longo de mais de 40 anos. Segundo a pesquisa, as pessoas mais felizes têm o dia repleto de atividades, mas vivem com calma e não sob pressão. Vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente volta a falar sobre o retrato da polícia na mídia e na ficção. É rapidinho.
quadro FPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história do Everton Simões. Ele é estudante de Engenharia Química na UFPR e, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, fez um intercâmbio na Inglaterra e agora faz parte de um programa da NASA nos Estados Unidos. Eu sou Everton, tenho 24 anos, eu sou estudante de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná. Eu comecei o meu intercâmbio em setembro do ano passado na Inglaterra, na Universidade de Newcastle, e agora nos últimos 3 meses eu vim para os Estados Unidos participar de um programa chamado Singularity University na NASA. Esse programa começou com a parceria da NASA, Google, Autodesk e mais algumas empresas. Esse programa é um programa bem amplo, então a gente tem aulas sobre tecnologias de avanço exponencial, como por exemplo biotecnologia, bioinformática, computação, impressão 3D, então são todas essas tecnologias que estão avançando exponencialmente, e a ideia é que a gente use o que a gente aprendeu dessas tecnologias para resolver um dos grandes desafios da humanidade, que são, por exemplo, fome, segurança, água, educação. Eu acredito que vai ser um bom diferencial no currículo, ter tido essa experiência, ser fluente em inglês, ter estudado fora. Então, eu acredito que vai facilitar a entrada no mercado de trabalho. Tem até uma frase que o pessoal fala, que o intercâmbio não é um ano da sua vida, é uma vida em um ano. Para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais, que aparece aí na sua tela. A ARI está também nas redes sociais. O Em Tese de hoje discute a relação do gênero policial com a ficção e com a mídia. Eu recebo aqui no estúdio o mestre em História pela UFPR e também doutorando, Luiz Carlos Cereza, e o mestre em Comunicação, também pela UFPR, Andrew André. E antes de iniciar a nossa conversa, vamos assistir a um vídeo de animação da música Classe Média, do cantor Max Gonzaga. O material foi produzido a pedido da revista Carta Capital. Sou classe média, papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão. Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação. Só pago impostos, estou sempre no limite do meu cheque especial. Eu viajo pouco, no máximo um pacote trianual. Mas eu tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela. Eu não tô nem aqui, se morre gente eu tenho enchente em Itaquera. Eu quero é que se exploda a periferia toda. Mas fico indignado com o Estado quando sou incomodado pelo pedinte esfomeado que me estende a mão. O para-brisa ensaboado é camelô, bicho com bala. E as peripécias do artista, malabarista do farol. Mas se o assalto é em Moema, o assassinato é nos Jardins, e a filha do executivo é estuprada até o fim. Aí a mídia manifesta, a sua opinião regressa, de implantar pena de morte ou reduzir a idade penal. E eu que sou bem informado, concordo e faço passeata, enquanto aumento a audiência e a tiragem do jornal.
Cereza, na sua dissertação você analisou a revista X9 e mostrou que ela tinha uma segunda intenção, que eram as mensagens anticomunistas. Os bens de consumo hoje também têm uma segunda intenção, como mostra a música? Olha, eu acho que a gente precisa ter vários cuidados, né? Elas não têm um, mas tem vários, né? Ou seja, e a gente não precisa só pensar em bens de consumo, é só pensar uma simples volta pela cidade. Dar uma volta na cidade de Curitiba, por exemplo, encontrar uma série de barreiras, né, construídas por mecanismos que são midiáticos e não midiáticos. Né? A entrada de um shopping está vinculada diretamente à sua capacidade de compra, né? Ou seja, a minha cidadania, meu direito de ir e vir está ligado com a ideia de poder consumir. Isso é um conjunto que está muito próximo. Quando a gente pensa com uma estrutura direta de mídia, né, a gente tem que observar que, para além de transformar esse universo simbólico num espaço materializado, né? Ou seja, revistas de informação elas vão construir um mundo simbólico na qual as pessoas vivem, né? Querendo ou não. E a gente vai precisar problematizar isso. Só que como problematizar isso num país onde as ferramentas não são ofertadas a todos? Então, acho que essa é a grande questão, né? Então, o trabalho como o seu é incrível, né, nesse sentido, porque abre um leque de possibilidades críticas na leitura de questões que são diretas, que são diárias, né? Voltando a falar sobre o medo, né? O medo hoje, Andrew, ele também auxilia nessa questão das segundas intenções, quando a gente fala, por exemplo, de uma política antiterrorista? É curioso, é muito curiosa essa pergunta que você me fez, no sentido que o medo, ele não há um conceito, né, que a gente possa chegar ao medo, é isso, né? Porque o medo ele se ressignifica de acordo com o tempo. Por exemplo, se a gente pegar, não é o nosso caso, infelizmente não é o nosso caso, não é o caso brasileiro, mas se a gente pegar, por exemplo, em alguns países desenvolvidos, a fome foi por vários anos um aspecto muito complicado, né? Um problema sério, né? Hoje, se você pegar os jornais, né, e infelizmente isso também se encaixa aqui no nosso contexto brasileiro, o ato de comer, né, determinadas coisas se torna um risco, né? Então a gente trabalha com essa ideia de risco e medo, né? Eu prefiro trabalhar mais com essa concepção de cultura do risco do que cultura do medo, né? E essa apologia à violência ela acaba partindo para esse lado, assim, né? É muito curioso se a gente analisar a rotina de produção dos jornalistas, né? Quase nunca não se vê mais jornalistas com o pé sujo de barro, como se costuma dizer, né? Que a gente aprende na escola de jornalismo, o quanto isso é importante, né? Os jornalistas estão presos cada vez mais às redações e acabam não conhecendo esses vários mundos que existem dentro dos centros urbanos, né? Isso acaba influenciando certamente nessa cobertura tendenciosa, né, que bem demonstrada na música, né, mostra várias coisas, né? Eu só vou questionar, eu só vou protestar na rua quando a filha do executivo é estuprada ou qualquer coisa assim, né? Quando o Amarildo some, né, só por coincidência, por ter tido uma câmera de vigilância visto isso, né, só por isso se tornou um fato grande midiático, né? Quando você percebe que no Rio de Janeiro, hoje eu vi a estatística no jornal, coisa de acho que 1.500, 2.000 pessoas por ano que somem no Rio de Janeiro, simplesmente somem, e essas pessoas estão nessas periferias, né? Então isso é muito, muito complicado, assim. Pegando o gancho da periferia, você trabalhou um pouco sobre os estereótipos na revista X9. Eu queria que você comparasse um pouco quem era o criminoso naquele momento do Brasil, e quem é o criminoso hoje no Brasil, como ele é visto. Então, essa é uma questão interessante da revista, porque ela negociava, né, a documentação, né? Então, esse é um ponto que tem que ser visto. O material que chega aqui chega com alguns anos de diferença. Então, muito do material que era publicado, às vezes, tinha sido escrito durante o processo de guerra. Então, eles têm toda uma construção de estereótipos onde você identifica que são nazistas, né? Mas jogadas no período X, né, jogadas em 1950, eles não são mais nazistas, né? Eles passam a ser vermelhos, eles passam a trabalhar com outra referência, né? E o interessante é que ela pega exatamente um momento de transição da escrita do romance policial para uma entrada de uma narrativa de espionagem.
Então, ela está exatamente no cruzamento dessas duas informações. Como é uma literatura muito barata, a censura que ela teve maior foi uma censura moral. Ela quase não teve censura política. Esse é um ponto interessante a ser cravado. Uma das figurações bem interessantes é que os valores liberais são valores que são demonstrados como positivos na revista. Então, há vários momentos em que você vê os finais felizes das histórias, eles estão num churrasco, onde só tem hambúrguer, mas hambúrguer é uma relação que os Estados Unidos não conseguiram exportar até 1950, então eles têm que adaptar para uma relação mais local, então diz que é panqueca, e assim vai. Né, são várias questões que vão aparecendo, mas o grosso do trabalho é a separação entre dois lugares. Né? Uma política vinculada à União Soviética é negativizada, enquanto todos os valores que trazem da democracia liberal norte-americana são positivados. Então, essas duas situações são sempre correntes e elas são representadas nos personagens. Então, e agora, para finalizar, de que maneira que você avalia que esse teu trabalho ajuda a jogar uma luz no momento que a gente vive hoje no Brasil? Olha, eu acho que todo o trabalho, principalmente na área de história, ele serve para a gente repensar algumas situações. Entender processos que já aconteceram dão sentidos diferentes ao momento que a gente vive. A história não foi feita para planejar futuro, ela só é feita para que a gente possa melhorar o nosso presente. Entender esses estereótipos, essas marcações, podem vir ajudar a gente a entender casos como que a gente estava comentando agora há pouco sobre as referências de que grupos sociais são os estigmatizados hoje. Então, entender esses mecanismos historicamente pode vir a ajudar a compreender como os nossos mecanismos de estereotipização né, vão acontecer, vão ser formulados. Isso é um ponto focal. Acho que o meu trabalho não faz isso, ele só contribui a isso. Então, acho que essa é a grande questão. Mas ele também abre um outro foco, que é para a minha tese de doutorado, que também trabalha com uma coisa muito parecida. Eu agradeço a participação de vocês hoje com a gente. Obrigado. Nos vemos na semana que vem. Até lá!